Olá pessoal, sou Mariângela Brasolin e nós estamos em mais um Pod Vivax na Vivax TV. Um podcast voltado para você corretor e para você investidor que querem ter êxito no mercado imobiliário e para você proprietário que quer ter o seu imóvel valorizado. No Pod Vivax de hoje eu recebo uma fera do direito imobiliário, meu amigo Henrique Catella, com mais de 23 anos de experiência como advogado, formado pelo Mackenzie, com pós-graduação e MBA em Direito Imobiliário pela FGV. Nós vamos conversar sobre a segurança nas transações imobiliárias e o Henrique tem alguns causos para contar relacionados à área do direito imobiliário. Henrique, um prazer te receber aqui no Pod Vivax, tudo bem? O prazer é meu, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Que bom estar aqui. Hoje nosso Pod Vivax vai ser assim super descontraído, porque eu sei que você tem muitas histórias e é muito conhecedor desse mercado imobiliário relacionado ao direito imobiliário. E eu tenho aqui algumas perguntas para você. Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Como você enxerga, Henrique, a importância da segurança jurídica nas transações imobiliárias, especialmente no contexto atual? Bom, segurança jurídica é tudo, né, nesse mercado. Para a gente poder, os clientes nos procuram, geralmente as transações implicam uma grande quantidade de dinheiro envolvido, eles estão alocando recursos. Sim. E compete ao advogado profissional do direito imobiliário assegurar que aquela operação implica o menor risco possível. E nesse cenário atual que a gente vive, né, com inteligência artificial, com tantos certidões falsas, né? Tantos recursos para fraudar documentos, para, enfim, uma gama muito grande de opções para fraudar, eu acho que é muito importante redobrar o cuidado para que aquela operação saia segura, sem riscos, né? E você comentou uma coisa, eu juro que eu achava que nos dias de hoje esses riscos eram, lógico, eu sabia que existiam, mas eu achava que eram bem menores. E está aqui você para me dizer que não são menores. Que não, que eles são maiores, porque os recursos hoje em dia, com impressoras sofisticadas e com tudo mais, são maiores de apresentar uma escritura falsa, um documento que não é aquele. Então, hoje em dia, acho que o cuidado é redobrado. Nossa, eu estava até comentando antes da gente começar a gravar que, assim, por sorte, ou talvez por escolhas, né, ou por intuição, eu, graças a Deus, nunca tive uma venda fraudada, assim, com documentos falsos e tudo mais. Mas é o que você falou, todo mundo corre esse risco? Todo mundo corre esse risco. Por isso que realmente é muito importante que o profissional que está auxiliando um comprador de um imóvel, mesmo um vendedor, esteja atento a que a gente chama de due diligence imobiliária, né? Que é levantar toda a vida pretérita do imóvel e dos proprietários, né? Então, essa parte é uma parte jurídica, certo, né? Do advogado, certo? O profissional competente para isso. Agora, como que um corretor... Logicamente, tem muitos corretores que têm conhecimento jurídico. Eu não sou advogada, mas no decorrer desses anos todos, a gente acaba tendo familiaridade aí com essa parte jurídica, né? E como que você acha que um corretor ele pode detectar, antes dessa due diligence, logicamente, assim, um farejo de algo que não está legal? Então, essa parceria com os corretores ela é muito importante com as imobiliárias, porque eles têm que fazer o filtro inicial. Se eles colocam um imóvel no seu portfólio de venda ou apresentam aquele imóvel como uma opção, eu entendo que cabe um filtro inicial para verificar se aquele imóvel pertence a quem de fato é. Sim. Uma análise preliminar, não muito profunda, sim, né? Que já venha para o advogado com algumas coisas verificadas, né? O básico, pelo menos. Quando isso não ocorre, a negociação já começa um pouco truncada. Sim. Você fica um pouco meio... Tá mal explicado, isso aqui não tá muito claro, quem é quem, tem inventário, não tem... Você fica um pouco E você vendido. Sabe que é muito interessante isso, porque eu já ouvi de outros profissionais corretores, não, o meu papel é apenas unir as partes e meu trabalho termina aí.
Eu não penso assim. Discordo. E eu não acho que isso seja uma verdade, porque o corretor, mesmo não sendo um advogado e se associando a um advogado, e aí sim vem a parceria, ele tem sim que fazer essa triagem e é na conversa, são as conversas que você consegue tirar do vendedor, do comprador, as intenções, entre aspas. E aí você sabe o histórico, E é que foi o que eu sempre isso fiz. que diferencia o bom corretor, o bom profissional. Eu acho. Quando ele tem essa sensibilidade para perceber o contexto ali da operação. Sim. Já vem, Sim, porque com certeza. aonde você detecta uma fraude, muitas vezes, ainda mais como você falou, impressoras assim super potentes, inteligência artificial, hoje tem o chat GPT fazendo aí uma série de coisas que você pode montar um fake em 1 segundo. Né? Exatamente. E aí, aonde você pode pegar? Eu, particularmente, acho o seguinte nas conversas. Por isso que eu gosto de conversar demais, por isso que eu gosto de fuçar o histórico, como que o imóvel entrou na tua família, ele está há quanto tempo, porque existe história. Uma Entende? boa negociação envolve conversa. Você tem que conversar com a parte vendedora, deixa ela contar um pouco o histórico do imóvel, como você bem disse. Lógico. Há quantos anos está ali, como esse imóvel foi adquirido por ela, pela família. Qual é o contexto? Aí você começa a pescar, por vezes um problema aqui, um problema ali, sai nessa conversa um litígio por um divórcio que não foi resolvido, uma questão. Nesse momento aparecem muitos problemas, quando eles estão presentes. Exatamente. E aí você detecta, obviamente, se não for nada fake, ok, tudo tem solução. Podemos Agora, avançar. se for algo mal intencionado, as quadrilhas que a gente fala, que montam documentos falsos, aí você detecta. E aí isso é caso de polícia, né? É caso de polícia. Estelionato, tem uma coisa também, eu tenho por costume, né, com meus clientes, que via de regra, a obrigação de apresentar a documentação, as certidões, é do vendedor, né? Mas Sim. eu, mesmo quando eu estou pelo comprador, eu permito que os vendedores forneçam a documentação, mas eu também tiro toda a documentação para testar que aquilo ali é verdade, que não tem nenhum tipo de, né, de informação equivocada ou tudo mais. Então eu também tiro para poder fazer essa checagem dupla. Certíssimo. Então todo cuidado é pouco. Nós vamos voltar nesse assunto, porque eu sei que você tem umas histórias interessantes para contar, mas antes eu tenho algumas outras perguntas. Quais são as principais medidas de precaução que compradores e vendedores devem adotar ao realizar uma transação imobiliária? Bom, primeira coisa, antes de qualquer coisa, assinar qualquer compromisso, qualquer coisa, levantar a documentação básica, né? Matrícula do imóvel, que eu brinco, a gente fala que é o RG do imóvel, todo histórico, então você tirar uma certidão atualizada. No Rio de Janeiro fala seu anos real, em São Paulo a gente fala matrícula atualizada. Sim. Para você levantar qual é o estado daquele imóvel naquele momento que vai startar a negociação, né? E ali você checa quem são os proprietários atuais e traz esses proprietários para conversa, para negociação, levantar a documentação. Levantar a documentação, mas básica. Aí eu estou num nível um pouquinho ainda preliminar, né? Preliminar, mas até uma vintenária, eles quer dizer, quando alguém quer fraudar, até a vintenária eles fraudam? Pode acontecer. Pode acontecer, não é impossível. Não é impossível. Deus. E também é um ponto interessante que a gente sempre faz, né? Você tem que olhar se o imóvel foi comercializado, foi transacionado nos últimos 5 anos, você tem que olhar os proprietários anteriores também. Sim. Então você vai não só o atual e você desce. Tem muita gente que dispensa, mas é um risco maior. Então lógico. Você tem que verificar também os proprietários anteriores da última aquisição. Porque é aí que você vê o quê? Aquilo que eu comentei agora, o histórico do imóvel, de quem era, tá na família há quanto tempo. Isso tudo tem uma história por trás. Tem. E é aí talvez que a gente consiga detectar as mentiras dos mal intencionados, já que aí aparecem os problemas. Aparecem, né? Aparecem. E assim, tem uma pergunta interessante, porque eu sei que você tem as suas parcerias com amigos em comum, não é verdade? Qual é o papel do tabelião e do advogado especializado em direito imobiliário no processo da compra e venda dos imóveis? Bom, é fundamental. Fundamental, aí eu né? acho que você lidar, por isso que a gente tem áreas de especialização no direito. Sim. Você lidar com um profissional do direito imobiliário durante a questão de imóvel já é um diferencial. Sim, né? total. Porque ele vai ter conhecimento, domínio das mais diversas
situações que vão muito além de uma compra e venda simples, né? Mas enfim. E você está alinhado com um tabelião que te dê esse retorno, uma sintonia, também te ajuda, né? Então, via de regra, por vezes o cliente ele indica um tabelião que ele está acostumado a fazer, mas tem Sim. muitos advogados que estão acostumados a trabalhar Com um com um determinado determinado tabelião, tabelião, um por determinado exemplo. cartório. Eu faço bastante com o 20º tabelião de notas aqui de São Paulo, que me auxilia bastante. Itaim, né? No Itaim, então Ótimo. gosto muito também do trabalho deles, mas isso é fundamental, essa sintonia entre o advogado e o cartório. O cartório faz um bate-bola com você. Olha, isso daqui tá estranho, chegou a levantar, você tem uma certa, Sim, precisa. uma certa cumplicidade É. entre o advogado do direito imobiliário e o tabelião. E você acha que o corretor de imóveis entra nessa, vamos chamar de parceria e cumplicidade, ou seja, começa no corretor, que está intermediando, vem para o advogado que vai, enfim, advogar para uma das partes, ou comprador ou vendedor, juntamente com o cartório? Eu Com acho que isso certeza. é a parceria ideal. Acho que seria a tríade perfeita, né? Porque o corretor ele teve no início. Sim. Ele trouxe aquele imóvel para o cliente, né? Na maior parte das vezes o cliente chega a um imóvel por um corretor. Um corretor, exatamente. E aí o corretor, via de regra, participa da operação até a escritura. Então é muito importante ter essa sintonia, que os corretores possam ter ciência da importância deles nessa operação toda. Sim, Né? e por isso que eu falo cada vez mais que o corretor não simplesmente une as partes e tchau, vou ganhar minha comissão e vou embora. Ele simplesmente une sim as partes, mas ele tem que ter conhecimento. Ele tem que ter conhecimento. Porque ele é o princípio de tudo, né? Exato. De aproximação das partes, Exatamente. logicamente, mas também da triagem, da negociação e tudo mais. Isso é um negócio muito sério, essa possibilidade de documentos falsos, que eu achei de verdade que hoje já tivesse assim diminuído ou quase zerado. Por mas outro pelo lado, a gente jeito tem não. mais, a gente tem mais recursos para identificar também, Sim, né? sim. Se aquele documento hoje tem os códigos de barras, Então. as certidões são muito mais, em tese, seguras, né? São mais seguras. Então a gente consegue identificar uma certidão Que não é verdadeira, né? As medidas pelo Tribunal de Justiça, você consegue certificar, averiguar se aquilo é verdadeiro. Então tem uma série de medidas também que a modernidade trouxe também. Mas o cuidado tem que ser. Não, tem que ser pelo visto. A mesma modernidade que traz a possibilidade Sim. de fraudar, ela também traz a possibilidade de você identificar a fraude. Exatamente. É isso. O único problema é se numa dessas, uma derrapadinha, se faz a transferência do valor, adeus, né? Exatamente. Adeus. Adeus, porque você vai Você vai entrar num cenário judicial, vai ter que realizar uma fraude de execução, uma série de vertentes que podem surgir no meio do caminho. Não, e isso se a pessoa de fato for a pessoa, porque se ela não é a pessoa, você não tem quem executar, é isso? É isso. Nossa, gente, já pensou um negócio desse? Um dos casos que eu vou contar, podemos falar agora, porque agora eu já estou curioso. Não, nós podemos falar então, dos casos, vamos lá. Alguns anos atrás, uma cliente que estava grávida, né? Grávida de uma gravidez já avançada, ela se encantou por um imóvel aqui em São Paulo e decidiu fazer a compra desse imóvel. Então ela entrou, era uma imobiliária conceituada, renomada aqui da capital. Ou seja, não era qualquer imobiliária. E assinou o compromisso de compra e venda, sem consultar ninguém, e me ligou depois. Falou, eu tô feliz que eu assinei um compromisso de compra e venda, já dei um sinal. Era um imóvel de quase 2,5 milhões de reais ali em Higienópolis. Olha isso. Então o sinal não foi tão pequenininho assim. E eu fui verificar a documentação depois disso, e quando fui verificar, o imóvel tinha problemas sérios na matrícula. E quem estava vendendo não era de fato o proprietário. Então, esse não era que a documentação era falsa. Houve uma falha grande ali, muito grande. Muito Depois a gente grande. foi levantar que era um inquilino que morava nesse apartamento há muitos anos, cerca de 15, 20 anos. E aí ninguém nem sabia mais no prédio que ele não era o proprietário, ele era tido como proprietário do imóvel. E a proprietária existia? Eu tinha morrido. Mas tinha uns herdeiros. Mas tinha uns herdeiros que também não fizeram nenhuma medida. Bom, meu quando Deus. quando eu puxei a documentação e eu vi, a gente levantou e eu avisei, falei, escuta, esse cara não é o proprietário. Isso aqui não é o proprietário desse imóvel. E aí eu fui pessoalmente a essa imobiliária
E a gente resolveu. Eu preciso falar, vocês querem resolver isso de maneira amigável, a gente vai tornar isso aqui Público. público, que está acontecendo aqui. E eles prontamente se desculparam e devolveram, mas isso não é uma imobiliária idônea. Foram idôneos, Não, e tiveram muito medo porque, obviamente, eles não fizeram a triagem correta. Total. Mas a minha pergunta é, e vamos supor que fosse direto com esse vendedor falso e não tivesse intermediador. O dinheiro perdido estaria. Perdido? A chance de estar perdido tem até com uma ação para reaver o valor. Porque se você faz o pagamento... Mas sabia onde ele morava. Sabia onde ele morava, mas por vezes você faz o pagamento, a pessoa some. Passou uma coisa muito ruim aqui na minha cabeça. Por quê? Não, porque não tem meios legais, talvez, para resolver. Nossa, eu ficaria muito brava se isso acontecesse comigo. Eu ia ficar de prontidão na portaria do prédio dele. Você não pode assinar um compromisso, fazer nenhum tipo de pagamento sem uma análise mínima. Não, né? não. Agora, um sujeito que faz isso é um picareta de marca maior, né? E temos bastante oportunista. Por aí, oportunistas, estelionatários. Então... É o que mais tem. E, infelizmente, parece que a legislação, ela auxilia essas pessoas, ou eu estou errada? Eu acho que em alguns pontos você tem razão. Ela acaba brandando. Sim, porque o sujeito faz, ele sabe que ele, sei lá, vai demorar anos-luz para ele ser pego, se é que ele vai ser pego. E reaver os valores não é uma tarefa fácil, não, por vezes. Eu imagino que não. Pois é. Meu Deus, porque um cara desse, ele precisaria o quê? Ter o quê? Uma propriedade, um veículo, dinheiro na conta? Se não tiver, assim, ele vai ficar, obviamente, porque com o nome sujo. A liquidez do dinheiro é muito rápido. O dinheiro, ele passa, você repassa, você sai. Então é difícil. Mari, não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Esse nosso país aqui, ele é um pouco complicado para essas coisas todas, né? Bastante. Eu vou bater de novo na madeira, porque graças a Deus eu nunca me deparei com uma situação dessa. E eu espero contar com a minha super intuição, meus superpoderes. Você é uma boa profissional, você vai detectar antes. Não, eu detecto. Quem trabalha na área comercial, Henrique, ele adquire superpoderes, eu tenho que te falar. Quem está lidando com esse mercado há muito tempo, você já consegue perceber. Sim. Isso aqui não vai bem. Não, consegue. E a gente já consegue. É o feeling. É a intuição, porque não adianta falar que você não conta com isso, tem que contar. E aí eu vou contar, eu tinha um professor no MBA, na FGV, ele dizia assim, tirem a bundinha da cadeira e vão em loco. Sim. Vão verificar Lógico. O imóvel, se possível. Mas tem que fazer isso. Conversar, né? Senão você fica tudo no remoto. Lógico, tem situações que o imóvel fica em outro estado, em outra... Você está auxiliando, mas você tem que se cercar de cuidados para dar ao seu cliente segurança da operação. Tem, porque eu acho muito desagradável. Vamos supor que eu nem soubesse da história tal, mas eu ia ficar muito mal comigo mesma de intermediar uma situação onde alguém tomou um prejuízo. E eu mesmo sem a intenção de fazer isso, eu ficaria péssima. Juro pra você, é a minha natureza, entendeu? Então, por isso que eu sempre verifiquei tudo em loco, converso com o entorno, converso com o vizinho, se bobear, vou fazer até uma sessão espírita para verificar a herdeira, que eu tô brincando. Tem casos até que, né, você tem lá problemas de pessoas que faleceram, tal. Eu também tenho histórias e mais histórias sobre isso, mas eu descobri uma coisa, que quando você investiga demais, é bom. É bom. O corretor tem que ser meio que do FBI. Precisa investigar. Precisa. Não tem a menor dúvida porque disso. Sem investigar, assim, se você investiga já dá problema, sem investigar, então, o que acontece, né? Agora, diz uma coisa para mim, temos mais histórias, não? Temos uma história também que foi bastante curiosa, né? Essa era uma operação que estava bem encaminhada, as certidões não acusaram nenhum problema. Não eram falsas? Não, tudo verdadeiro. Eu também estava nesse caso pelo comprador, né? O imóvel era perfeito. A gente fala de negociação redonda, né? Tava tudo fluindo bem. Fluindo bem. No dia da assinatura da escritura pública, ela foi cumprida por diligência, né? Então o tabelião se dirigiu até a casa de uma das vendedoras, que era uma viúva, com 3 filhos. Era uma senhora com mais de 90 anos, ali no Jardim Europa, e nós fomos cumprir a diligência, né? Então eu fui com o comprador, como advogado do comprador, estavam presentes a viúva, a vendedora, os 3 filhos e o tabelião.
Quando ela se apresentou na sala, ela chegou e falou: não vou assinar. Eu estou em cárcere privado, mantido em cárcere privado Deus pelos pai. meus filhos que não me deixam sair de casa e eu não assino e pronto. Bom, obviamente que a operação Acabou ali. acabou. Porque ficou todo uma mundo situa- ficou em dúvida, ficou uma né? Vai situação, que. e a gente, no fim, concluiu depois que ela estava com um processo, provavelmente de início, de demência ou alguma coisa, mas não se fez a operação. Agora, num caso desse, no caso a família, vamos supor que realmente, de fato, ela era bem cuidada, mas estava com esse problema, né, de demência. Porque poderia ser o inverso, vai saber, podia ser maltratada, enfim, tem tantas histórias. Tem, não tem? Aí entra muitas histórias, aí entra o trabalho também do tabelião, né? Com a sua experiência, sua expertise, né? Da gente verificar junto. É. Se tem condição, se está apto a assinar aquele Então, documento, isso qual que eu é ia a te capacidade. perguntar, a capacidade O mental, né? tabelião vai, eles vão, né, Mas e num atestar. caso desse, detectou-se de fato que ela tem um problema? Por exemplo, O Mari, que faz? Entra na nós justiça temos, e... perdão, te cortei, Pode nós temos falar. casos de escrituras que são lavradas por vezes em hospital, né? Eu já participei de algumas. Mas a pessoa tá E lúcida. aí o cartório exige um atestado, inclusive, da equipe médica, Tá. para dizer que aquela pessoa tem condições de estar entendendo aquele ato que ela está assinando. Sim, Então, mas e num caso de alguém como essa senhora que acho que estava apresentando esses problemas de demência? A família teria que o quê? teria que ter Torná-la, avisado, olha, interditar. Teria que interditada. interditar. Tá. Mas aí você tem mecanismos durante a negociação, olha, minha mãe não está muito bem, não sei se ela vai assinar, se ela fica. Eles Opa, poderiam ter falado, poderiam né? ter Eu falado, também mas acho que ficaram com receio de perder Sim. a E negociação, perderam. como de fato perdeu, mas você acaba conseguindo identificar. E se passar até o final, como chegou aí, e for pego no ato, o tabelião não vai lavrar. Se ele perceber que a pessoa não está entendendo no ato da leitura o que ela está fazendo, ou se ela se recusar a assinar, o ato não vai concretizar. E uma judiação, né? Porque às vezes podia ser uma venda bacana para Pois é. todos, tal, mas aí acho que a família realmente, entre aspas, comeu bola, né? Porque sim. eles deveriam saber como que era o A temperamento gente não dela. sabe se era uma coisa que estava ainda incipiente, que estava começando, mas foi muito constrangedor naquele momento, né? Até a gente ficou numa situação, será que é caso de comunicar a polícia? Exato, ou eu pensaria porque isso. Será que ela é cárcere maltratada? privado? Não, ela Exato. estava Tava visualmente bem tratada, né? Mas ficamos numa. E eles ficaram muito constrangidos também. Imagino. Então não me pareceu que foi um caso de dolo, né? Premeditado. Mas sim. E é uma pena, né? Porque às vezes fica um imóvel ali que assim, ou não estou falando que seja o caso, mas um imóvel sem manutenção, Sim, pois é, IPTU caríssimo, muitos. dando despesas, Muitos. tal, e as pessoas se engalfinhando na família para não Exatamente. resolver, né? Exatamente. Tem muita história assim, não tem? Bastante, mas vai deteriorando, né? As famílias entram em litígio, não se falam e acaba não saindo da operação. Se nós vemos uma pessoa ali com uma capacidade de conciliar, de unir, o advogado aí, o corretor também tem um trabalho super importante, eu acho. Eu também acho. O corretor de apaziguar, de fazer a ponte. Se um não quer falar com o outro, o corretor faz essa ligação inicial e depois o advogado. Sim. Junto com o advogado da parte contrária, mas enfim, tentando costurar, trazendo clareza, explicando para eles quais são as vantagens de se realizar o negócio, as desvantagens de permanecer o imóvel sendo deteriorado por um litígio, enfim. Mas aí, por parte de ambos os profissionais, seja corretor ou advogado, tem que ter uma coisa chamada bom senso. Bom senso. Nem sempre a gente encontra profissionais assim, seja na minha área ou na sua área. Não. Na minha área, eu encontro aqueles malucos que só querem fechar o negócio e ganhar a comissão. Óbvio, todo mundo quer ganhar a comissão, né? A gente vive do nosso trabalho, mas você tem um contexto todo, você tem que ter um negócio que seja bom para todas as partes, que seja limpo, clean. Exato. E infelizmente também já encontrei advogados assim, né? Eu quero os meus honorários e tchau. E não é assim. Você tem uma responsabilidade, De você jeito não acha? nenhum, Com a negociação. Totalmente. O advogado, então... Nem se fala, Nem se fala. Ele está testando o que ele está fazendo, Exato. né? E por vezes, aproveitando aqui até o momento da conversa, a gente sabe que existem alguns problemas, alguns riscos naquela operação, só que você vai fazer ali uma avaliação de risco. Sim. Olha, tem um risco pequeno, tem um problema aqui, tem uma dívida aqui,
Isso. Aí você tem uma Que série... dá para ser contornado. Você pode contornar, Não é? porque às vezes o cliente quer muito aquele imóvel por alguma razão qualquer e ele insiste naquela compra. Só que você tem que fazer um alerta verde, amarelo e vermelho. Eu classifico, Isso. né? Olha, ok, a negociação pode prosseguir, não há problemas. Alerta é uma questão contornável e quando o alerta é vermelho não tem como avançar. Porque aquilo vai dar uma fraude de execução, Dor de vai ser cabeça anulado, total. não tem patrimônio, os devedores estão endividados. Perdão, os devedores não, Os os vendedores. vendedores, Então pode acontecer, mas aí cabe ao advogado avaliar se aquela sim. operação é viável ou não. Sim. Né? Não, e é isso aí, tem que ser desse jeito mesmo, não tem Levantar outra forma. patrimônio, se há solvência patrimonial, né? Exato. Porque às vezes há uma discussão de algum processo, de um dos vendedores apenas, mas o valor pode ser pequeno, você vai fazendo uma equação ali. Uma equação. Exato. Tá certíssimo. E como funciona, a gente já falando disso, como funciona o processo de due diligence imobiliária? E por que é tão importante para as partes envolvidas? Bom, é isso que a gente está falando. Eu diria que é a coisa mais importante de uma transação imobiliária, além da negociação, que é a fase preliminar, onde você negocia valores e prazos, a due diligence é muito fundamental, porque é ali que você vai detectar realmente o que é que tem errado com relação aos vendedores ou com relação ao imóvel e o que é que pode ser contornável ou não. Sim. É ali. É nesse ela momento. É mais do que o raio-x, ela Exato. É a tomografia. É a tomografia, né? Lembrando que, via de regra, pela praxe das operações, compete ao comprador arcar com as custas, né, do imposto, a escritura pública e o registro, né? E os vendedores têm que fornecer toda a documentação, né? E eu falei aqui no início e reafirmo agora, por cautela, mesmo quando eu estou pelo comprador, eu também recebo a documentação dos vendedores, mas eu também peço a documentação. Isso não é pecar por excesso, isso é ser, assim, correto. Correto, né? cauteloso, Cauteloso, lógico. E aí, com base no que vem, eu monto um relatório e eu falo, olha, ok para esse... Bom, já teve casos que eu já falei, não tem como prosseguir com essa operação. O risco é tamanho que não vale a pena. Não vale a pena, né? Outros, o risco mediano, que a pessoa quis arcar ou não, o cliente, e outros, vamos em frente, operação redonda. Sim, mais uma vez eu te digo, por isso que é importante o corretor estar alinhado com o advogado. Muito. Por quê? Porque o corretor vai ficar frustrado se não puder seguir a negociação? Vai. A gente sabe que fica. Mas será que ele não se coloca no lugar de quem está fazendo a negociação e falar, poxa, eu vou comprar um negócio que vai me dar problema? Por isso que ele pode falar logo no começo da operação. Olha, aqui tem uma questão, tem uma discussão das duas irmãs que não se falam, mas dá para contornar. Já adianta o que ele sabe, do que ele conseguiu identificar e tem naquela que identificar. fase. Exato. Por isso que se conversa, tomam-se os cafezinhos todos, comem as bolachas. E eu sempre falo com os corretores, sempre converso com os corretores, me comunico, então acho que é importante também. Sim, tem que ser. Esse alinhamento inicial. Mas tem que ter esse alinhamento inicial entre corretor e advogado. Tem que ter, se não houver, a coisa não flui. Totalmente. Você não acha? Eu acho. E quais são as principais diferenças entre as transações imobiliárias? Eu vou perguntar isso porque nós temos aí, como eu te falei, a nossa amiga em comum que faz muitas transações no Rio. Quais são as principais diferenças entre as transações imobiliárias no Rio de Janeiro e em São Paulo em termos de procedimentos legais e precauções necessárias? Pequenas as diferenças, né? Eu atuo muito nos dois mercados. Você atua lá também? Também, mais em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro. E a única diferença, a gente pode dizer que hoje é uma diferença, é que em São Paulo você pode dispensar algumas certidões no ato da escritura, né? Notadamente as fiscais, certidão fiscal dos vendedores e do imóvel. Pode dispensar as fiscais? Você pode dispensar. E no Rio de Janeiro, eles exigem apresentação. Tá, entendi. Tem que se verificar. Uma não é uma básica, coisa ainda não, mas não há grande diferença. Não. E no Rio também nós temos essas questões de fraude que acontecem aqui em São Paulo? Isso acontece a nível nacional. A nível nacional. Não, se nós estamos falando de Rio e São Paulo, dois estados grandes. Regiões mais longínquas. Você imagina em cidades menores. Eu já trabalhei um período da minha vida em jurídico corporativo e havia muita questão
em áreas da região norte, nordeste, com sobreposição. Então você ia levantar Com duas com matrículas no duas mesmo matrículas, imóvel, mais ou exatamente, menos isso? ou áreas que conflitavam, né? Eu sou dono, eu também sou. Então era um problema muito E grande. como eles resolvem lá? Não resolve, Não resolvem. mas é bastante comum. Né? Nossa, que E às vezes aí não é nem loucura. questão de não saber onde é que foi o erro, se o cartório errou, se houve uma fraude, você tem que levantar. Mas é muito E comum a tem nível como nacional. detectar? Tem, Você né? vai Tem. detectar. Tem como Você vai detectar. detectar, E hoje em né? dia também tem outros recursos, como o georreferenciamento, que você faz da Sim, área. Tem uma série sim. de também que aí eu acho que melhorou muito a segurança, Aí né? a Que parte você da exatamente. inteligência Que você artificial, dos faz, você recursos levanta, técnicos. exatamente, exatamente. Que loucura esse É, Brasilzão afora muito. aí com tudo isso, porque eu tô te falando, eu tô no mercado há tanto tempo, eu sabia das fraudes há anos atrás. É. Como nunca aconteceu comigo, eu achei que eu estava no mundo ideal de Mari. Tipo, não existe fraude. Lê do engano, né? Eu tô achando que eu tô no Infelizmente, Alice no País das não. Maravilhas. Ai, meu Deus do céu. E aí, então, voltando ainda a falar nas questões de fraude, como lidar com essas questões? Como fraude, falsificação de documentos, outras irregularidades que podem surgir durante o processo da transação imobiliária. Então, aí que é o voltando ao ponto do trabalho do profissional que está auxiliando o cliente e o tabelião também na outra ponta, né? De brecar, de dizer, olha, isso daqui não tem condição, isso aqui é um documento falsificado, isso aqui é um alerta grande, uma pessoa tem alguma condenação por estelionato, às vezes você levanta também, você pega no criminal, Sim. processo. Então É que você. daí tá mais às claras, então quando é mais evidente Exato, fica mais exato, fácil. Agora, e exato. quando É. não E a está? gente saiu de caso também de pessoas que levam documentos falsos, documentos de identidade, né? CPF também. Exatamente. Então você Que precisa, né? Então não doideira. precisa ficar. Mas, assim, com você aconteceu esse caso da sua amiga, que deu o sinal, mas graças a Deus Isso, o cliente resolveram resolveu. numa boa. Teve algum caso de documentação falsa mesmo, que você Não, lembra? ter Não. passado por mim diretamente não, mas Não. eu me lembro já no grupo de discussão É, do MBA, é. sim, de casos que houve problema De com documento falso documento mesmo. falso, né? A gente ouve também histórias de tabelião, de cartório, né? E que, Para tipo, ficar. prosseguiram no sentido, Não, olha, quem comprou fez o a pagamento, fez pessoa a some, a TED e pessoa tchau. some, entendeu? Porque na hora Só que você leva, some. todo cuidado é pouco. Aí na ponta final, quando vai se lavrar a escritura definitiva, né? Porque todos os cartórios que eu lidei aí no decorrer da minha vida, assim, todos muito cuidadosos, Há muito cartórios e cartórios, né? sérios. Você procurar um cartório Por isso a sério, importância de cartório idôneo, procurar uns. sim, sim. Pessoal, é isso mesmo, com certeza. E, Henrique, estamos quase terminando. Você viu como passa Foi rápido, rápido? que Você pena, tava bom percebe? falar sobre o Tá um tema. bate-papo tão bom, mas relaxa que você vem de novo, a gente continua. Com prazer. Quais são as tendências ou mudanças recentes na legislação que afetam as transações imobiliárias e que os compradores e vendedores devem estar cientes? Existe alguma Então, hoje em modificação? dia, não, eu não diria nem modificação, né? O que é muito importante hoje que a gente acabou não falando aqui? Hum, Hoje em dia, é muito comum os problemas não estarem na pessoa física, mas sim nas na pessoas jurídica. jurídicas que as pessoas constituem, né? Então, hoje a gente tem diversos tipos também de, né, a SPE, uma série de Sim, sociedades que você sim. tem que Principalmente tomar. incorporadoras. Exatamente, aí para Tem, incorporadoras com fim específico, né? tem. Então, a SCP, então, você tem que ficar atento e investigar também nas juntas comerciais. Os a- você, CNPJs de quem faz parte? você é sócio de alguma vendedora, são sócios de alguma pessoa jurídica, aí você tem que escarafunchar, olhar para Sim, lá se não tem. Porque por vezes está ali o problema, não está na entendi. pessoa física, né? Então, se você faz uma due diligence mais Profunda, né? profunda, você vai pegar essas coisas, né? E eu acho que é isso, é ficar atento à documentação, levantar o que você puder de dados, o que a bunda não prejudica, Com né? certeza, Então, o com excesso, o que a bunda certeza. não Não prejudica. prejudica mesmo. É. Então, mais uma vez, eu vou agradecer, É, Papai do Céu, sabe por quê? Porque eu lido muito com incorporadoras, as menores, as maiores, né? As maiores não temos problemas. não, é E as verdade. menores eu também É, não tenho problema. Eles é. têm SPE, SPC, a gente verifica tudo e mais um pouco, e graças a Deus a diligência vai bem. Eu tô achando que o meu
faro ou meu feeling Com anda certeza, bom. com certeza. E também é bacana, né? Aí também é importante, aí de novo volto para a figura do tabelião, né? Ele verificar sempre, tá, o tabelião e também o profissional do direito imobiliário, ele está atento às normativas, por vezes tem atualização, né? O CNJ a nível nacional e as corregedorias a nível estadual, sempre está verificando se tem alguma questão, alguma atualização, alguma mudança de diretriz, se aquilo está, o ato está Sempre se conforme, sempre se atualizar, né? atualizar. E aí É, é super importante essa essa parte, né? parte. Então, concluímos que, seja no direito imobiliário, seja na área notarial, seja na área de corretagem, os bons profissionais, os competentes, os sérios, os éticos fazem a diferença, Com certeza absoluta. não é? Muito bom. Ah, então. Henrique, chegamos ao fim, mas você vai voltar Poxa, de novo, pode ter foi um certeza prazer disso. podendo contribuir. Com certeza, foi um prazer te receber, Eu que viu? agradeço. Pessoal, nosso Pod Vivax chega ao fim aqui na Vivax TV. Curtam, sigam e compartilhem aqui na Vivax TV, onde histórias de sucesso ganham vida. Beijos!